Havia uma criança na sua casa que ninguém via. De verdade, ela estava lá, fisicamente presente, mas emocionalmente inexistente. Essa criança aprendeu a não precisar de nada, a não pedir nada, a não esperar nada. Porque cada vez que ela tentava ser vista, era ignorada. Cada vez que ela tentava falar, era interrompida. Cada vez que ela tentava existir, era tratada como um inconveniente. Essa criança era você, e você não sabe disso. Porque crianças invisíveis não sabem que são invisíveis. Elas acham que é normal, que é assim que as coisas funcionam, que não merecem atenção. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, chamou isso de uma das formas mais devastadoras de abuso emocional. Não porque alguém gritou, não porque alguém bateu, mas porque alguém simplesmente não viu. E o que não é visto não existe. Hoje eu vou revelar os 3 sinais inconfundíveis de que você foi a criança invisível da sua família. Sinais que você provavelmente normalizou. Sinais que você provavelmente nem reconhece como feridas. Mas são feridas profundas, silenciosas e ainda abertas. E o mais perturbador, essas feridas estão moldando seus relacionamentos adultos agora mesmo, sem você perceber. Antes de continuarmos, preciso que você entenda algo. A criança invisível não é a mesma coisa que a criança rejeitada. A criança rejeitada sabe que existe, sabe que é odiada. Há uma relação, mesmo que tóxica. A criança invisível é pior. Ela nem foi importante o suficiente para ser odiada. Ela simplesmente não era. Jung escreveu extensivamente sobre o que ele chamava de espelhamento. A necessidade fundamental que toda criança tem de ser vista, refletida, reconhecida pelos pais. Quando um bebê olha para a mãe, ele precisa ver nos olhos dela que ele existe, que ele importa, que ele é real. Esse espelhamento é o que forma o sentido de self, de identidade, de valor. Sem ele, a criança não desenvolve um senso sólido de quem ela é. Ela cresce com um vazio, uma dúvida permanente, uma sensação de que talvez ela não devesse estar aqui. Você reconhece isso? Eu sei que reconhece. Agora deixe-me explicar como a invisibilidade funciona em uma família. Geralmente, há uma dinâmica específica. Há o filho que recebe toda a atenção, o favorito, o filho de ouro. Há o filho que recebe a atenção negativa, o bode expiatório, o problemático. E há o filho que não recebe atenção nenhuma, o invisível, o que aprende a existir nas sombras. Você pode ter achado que era sorte, que escapou do drama, que ficou fora da linha de fogo, mas não escapou. Você pagou um preço diferente, um preço silencioso, o preço de nunca ter existido para as pessoas que deveriam te ver primeiro. Jung explicou que a sombra se forma a partir do que é rejeitado, ignorado, não visto. E na criança invisível, praticamente tudo vai para a sombra. Seus desejos, suas necessidades, suas emoções, seus sonhos. Tudo o que poderia fazer você ser notado. Você aprendeu a esconder, porque ser notado era arriscado. Ser notado poderia trazer atenção negativa. Ser notado poderia fazer você perder o pouco espaço que tinha. Então, você se tornou mestre em desaparecer. E agora, você não sabe como aparecer. Deixe-me falar sobre o primeiro sinal de que você foi a criança invisível. Primeiro sinal:
Você se sente desconfortável quando recebe atenção. Isso parece contraditório. Crianças que não foram vistas deveriam querer atenção desesperadamente. Certo, algumas querem, mas muitas desenvolvem o oposto. Elas desenvolvem uma aversão profunda a ser o centro das atenções. Festas de aniversário que são sobre você. Elogios direcionados a você. Conquistas celebradas por você. Tudo isso causa desconforto. Não é humildade, não é modéstia. É uma sensação visceral de que algo está errado, de que você não deveria estar recebendo isso, de que a qualquer momento alguém vai perceber que você não merece. Jung chamaria isso de um complexo internalizado. A criança invisível não aprendeu apenas que não era vista. Ela aprendeu que não merecia ser vista. E essa crença se tornou parte da identidade. Você pode ter sucesso, pode ter conquistas, pode ter uma vida que parece invejável por fora, mas por dentro. Você ainda é aquela criança esperando ser descoberta como fraude, esperando que alguém finalmente veja que você não deveria estar recebendo essa atenção, que você não é digno dela. Isso tem um nome: Síndrome do impostor. Mas a raiz não é profissional. A raiz é familiar. A raiz é uma casa onde você aprendeu que sua existência era opcional. Deixe-me contar sobre uma mulher que chamarei de Ana. Ana tinha 42 anos quando finalmente entendeu por que nunca conseguia aceitar um elogio. Toda vez que alguém dizia algo positivo sobre ela, Ana automaticamente diminuía, mudava de assunto, desviava a atenção. E seu marido ficava frustrado. Por que você não pode simplesmente dizer obrigada? Ana não sabia explicar. Até que começou a terapia e descobriu algo sobre sua infância. Ana era a do meio de 3 irmãs. A mais velha era a brilhante. A mais nova era a artista. E Ana era Ana, sem rótulo, sem identidade, sem espaço definido. Ela lembrava de jantares onde as irmãs contavam sobre seus dias e os pais ouviam atentamente. Quando chegava a vez dela, o pai já estava olhando o celular. A mãe já estava levantando para buscar a sobremesa. Ninguém interrompia Ana. Ninguém era grosseiro. Eles simplesmente não prestavam atenção. E Ana aprendeu. Suas histórias não eram interessantes. Sua vida não era importante. Ela parou de tentar. Aos 12 anos, Ana já era especialista em não incomodar, em não precisar, em não existir. E agora, aos 42, ela ainda era especialista nisso. Aceitar um elogio significava aceitar que ela era visível, que ela importava. E essa ideia era terrífica, porque se ela importava, então o que aconteceu na infância era ainda mais doloroso. Então era mais fácil acreditar que ela não merecia. Isso é o que Jung chamava de defesa do ego, uma forma de se proteger de uma dor ainda maior. Se você nunca mereceu atenção, então não ter recebido não foi tão ruim. Mas se você merecia, então o que seus pais fizeram foi devastador. E reconhecer isso exige coragem. Ana precisou de 2 anos de terapia para conseguir dizer: meus pais me negligenciaram emocionalmente, não porque eles batiam, não porque gritavam, mas porque eles simplesmente não a viam. E isso foi abuso, silencioso, invisível. Mas abuso, segundo sinal. Você aprendeu a não ter necessidades. Este é talvez o mais devastador. A criança invisível rapidamente aprende que suas necessidades não serão atendidas, não porque são negadas explicitamente,
mas porque são ignoradas. Ela chora e ninguém vem, ela pede e ninguém ouve, ela precisa e ninguém nota. Então, ela para de precisar, ou melhor, ela para de reconhecer que precisa. As necessidades não desaparecem, elas vão para a sombra. E a criança desenvolve uma identidade baseada em não precisar de ninguém. Eu consigo sozinho, eu não preciso de ajuda, eu estou bem. Essas frases se tornam mantras, quase uma oração constante. E na vida adulta, essa pessoa se torna hiper-independente. Hiperindependência não é força, é ferida. É uma incapacidade de pedir ajuda, uma incapacidade de ser vulnerável, uma incapacidade de confiar que alguém estará lá, porque na infância ninguém estava. Carl Jung escreveu sobre a repressão de necessidades como uma das formas mais profundas de fragmentação do self, a anulação de si mesmo. Quando você nega suas próprias necessidades, você nega uma parte fundamental de quem você é, a sua essência. E essa parte negada vai para a sombra. Ela se esconde. Ela se torna algo vergonhoso, algo a ser escondido, trancado a 7 chaves. Precisar de alguém se torna fraqueza. Pedir ajuda se torna humilhação, uma exposição desnecessária. Ser vulnerável se torna perigo. E você vive uma vida onde parece forte por fora, mas está desmoronando por dentro, se sentindo um estranho no próprio corpo, porque humanos precisam de outros humanos. Isso não é fraqueza, é biologia, é psicologia, é realidade. Mas a criança fantasma foi ensinada que ela era a exceção, que ela tinha que ser a exceção. Um robô insensível, porque ninguém viria ajudá-la de qualquer forma. Ela estava sozinha. Conheci um homem chamado Rafael, que exemplifica isso perfeitamente. Rafael era o que todos chamavam de resolvedor. Ele resolvia tudo sozinho, nunca pedia favores, nunca aceitava ajuda. As pessoas admiravam isso. Que independente, diziam. Que cara forte. Mas a esposa de Rafael via a verdade. Ela via um homem que não conseguia ser vulnerável, que não conseguia compartilhar dificuldades, que carregava o mundo nos ombros e se recusava a deixar alguém ajudar. Isso estava destruindo o casamento, corroendo a relação por dentro. Porque a intimidade exige vulnerabilidade, uma entrega total. E Rafael não sabia ser vulnerável. Ele se blindava. Quando criança, Rafael era o filho do meio de 3 irmãos. O mais velho era o esportista, o orgulho da família, o atleta. O mais novo era o mimado, o xodó, o preferido. E Rafael aprendeu a não precisar. Ele se vestia sozinho aos 4 anos, sem a ajuda de ninguém. Fazia o próprio lanche aos 6, organizava tudo, ia para a escola sozinho aos 8, sem reclamar. Os pais achavam que ele era maduro, independente, fácil, um anjo. Eles não percebiam que estavam criando uma criança que internalizou que suas necessidades eram um fardo, um peso insuportável, que pedir ajuda era errado, era ser inconveniente. Que existir era só aceitável se você não incomodasse ninguém, se você fosse invisível. Rafael carregou isso por 40 anos, como uma cruz, até que a esposa deu um ultimato. Ou você aprende a me deixar entrar, ou eu vou embora. E Rafael finalmente foi forçado a olhar para o que tinha enterrado, para o que doía tanto. Ele não era independente. Ele se iludiava. Ele era uma criança abandonada que aprendeu a sobreviver sozinha. Uma sobrevida amarga.
E essa sobrevivência se tornou uma prisão. Uma gaiola dourada. Terceiro sinal. Você tem dificuldade em saber o que quer. Este é o mais sutil e o mais confuso. A criança fantasma não apenas aprendeu a esconder suas necessidades. Ela aprendeu a não tê-las, mas se anular. Ou melhor, ela perdeu contato com elas, se desconectou. Quando ninguém pergunta o que você quer, você para de saber. Você se esquece. Quando ninguém valida suas preferências, elas desaparecem, se evaporam. Quando ninguém reconhece seus sentimentos, você deixa de senti-los. Carl Jung descreveu isso como uma dissociação do self verdadeiro, uma desconexão profunda. A parte de você que sabe quem você é, o que quer, para onde vai. Essa parte foi abandonada, esquecida, porque não havia espaço para ela, não havia lugar. Então você desenvolveu o que Jung chamou de persona adaptativa, uma máscara que se molda ao que os outros querem, uma fachada. Você se torna o que é necessário, o que é conveniente, o que não incomoda. Você vira um atobá e perde completamente a noção de quem você seria se pudesse escolher, se você fosse livre. Isso aparece de formas sutis na vida adulta. Onde você quer jantar? Não sei. Você escolhe. O que você quer assistir? Tanto faz. O que você preferir? Já como você quer passar o fim de semana? Não me importo. O que você quiser. Parece flexibilidade. Parece ser fácil de lidar. Mas é um vazio, uma cáscara. É uma incapacidade de acessar seus próprios desejos, de se conectar consigo mesmo. Porque esses desejos foram silenciados há tanto tempo que você não sabe mais onde eles estão. Eles se perderam. Uma paciente que chamarei de Camila ilustra isso perfeitamente. Camila tinha 35 anos e uma carreira de sucesso em algo que ela odiava, que a deixava exausta. Quando perguntei por que escolheu essa profissão, ela disse: era o que fazia sentido. Não o que ela queria, o que fazia sentido para os outros, para a sociedade, para a família. Camila nunca tinha parado para perguntar o que ela queria, para se autoanalisar, porque Camila foi a criança sombra, a gota d'água. A irmã mais velha era a bailarina. Os pais viviam falando dos talentos dela, das apresentações dela, do futuro promissor dela. Camila era 2 anos mais nova, e ninguém nunca perguntou quais eram os sonhos de Camila. Ela aprendeu a copiar, a seguir, a fazer o que parecia certo, a ser um robô. E quando tinha que tomar decisões próprias, ficava paralisada, sem reação, porque não havia um eu ali dentro para decidir. Ela estava vazia. Havia apenas um eco do que os outros esperavam, um fantasma. Trabalhar com Camila foi como uma arqueologia, uma busca incessante, escavando camadas e camadas de expectativas para encontrar algo genuíno embaixo, para achar sua essência. E quando finalmente encontramos, Camila chorou, porque ela percebeu que tinha vivido 35 anos como uma estranha em sua própria vida. Um erro, seguindo um roteiro que não era dela, uma farsa, interpretando um papel que ninguém pediu, mas que ela assumiu porque era o único espaço que sobrava. Isso é o legado da criança fantasma. Não saber quem você é, se desconhecer. Porque ninguém jamais te perguntou. Porque você foi ignorado. Agora, deixe-me falar sobre algo ainda mais importante. O que acontece quando a criança sombra cresce, quando ela vira adulta. Ela geralmente segue um de 2 caminhos. O primeiro caminho é a perpetuação da invisibilidade, a repetição do padrão.
Ela encontra relacionamentos onde continua invisível, uma coadjuvante. Parceiros que não a veem, amizades superficiais, empregos onde ela é apenas uma engrenagem. Ela recria o ambiente familiar porque é o que conhece, porque é o seu mundo e porque, em algum nível distorcido, é confortável, é familiar. A dor da invisibilidade é familiar. A dor de ser vista seria nova, desconhecida, aterrorizante. Então ela escolhe o que conhece, o que está acostumada, mesmo que doa, mesmo que machuque. O segundo caminho é a overcompensação, a exagerada busca por atenção. Ela se torna desesperadamente visível, necessitada, busca atenção de formas exageradas, faz tudo para ser notada, chama a atenção a qualquer custo. Pode desenvolver comportamentos narcisistas como defesa, como uma armadura. Se não posso ser invisível de novo, serei impossível de ignorar. Serei o centro do universo. Mas essa visibilidade é falsa, artificial. É uma persona, não o self verdadeiro, não a essência. E por baixo dela, ainda está aquela criança invisível, a sofrer, esperando ser vista pelo que realmente é, por quem realmente é, não pelo show que está fazendo, não pela máscara que veste. Carl Jung escreveu que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige integrar o que foi rejeitado, trazer para a luz o que estava na sombra, para o menino fantasma ou para a menina sombra. Isso significa algo muito específico. Significa aprender a ocupar espaço, de verdade. Significa aprender a ter necessidades e a expressá-las. Significa aprender a ser visto, a ser ouvida. E isso é aterrorizante, muito aterrorizante, porque vai contra tudo o que você aprendeu até agora. Sua sobrevivência dependeu de ser pequeno, de não incomodar ninguém, de simplesmente desaparecer, ser invisível. E agora você precisa fazer o oposto, um 180 completo. Precisa aprender a aparecer, a brilhar. Isso não acontece de uma vez. Não é um estalo. Não é um momento de revelação divina. É um processo, lento, por vezes doloroso, mas absolutamente necessário. Começa com pequenas coisas, gestos sutis. Dizer o que você realmente quer para o jantar, sem se preocupar em agradar os outros. Pedir ajuda quando precisa, sem medo de ser julgado ou de parecer fraco. Aceitar um elogio sem desviar o olhar, sem se diminuir. Ocupar espaço em uma conversa, expressar suas opiniões, sem receio. Cada um desses momentos, aparentemente banais, é uma vitória. Cada um desses momentos é uma rebelião, uma insurreição contra a programação da infância. Cada um desses momentos é você dizendo, em alto e bom som, eu existo, eu importo, eu mereço ser visto, eu mereço ser ouvida. E lentamente, gradualmente, a criança sombra, o menino fantasma, começa a aparecer, a se manifestar, não de uma vez, como um passe de mágica, mas aos poucos, um passo de cada vez, como alguém saindo de uma caverna escura, após anos de escuridão, para a luz do sol. Os olhos precisam se ajustar, a pele precisa se acostumar com o calor, mas eventualmente, com paciência e persistência, você consegue ver o sol e percebe, finalmente, que sempre mereceu vê-lo, que sempre mereceu sentir esse calor. Guarde isso no seu coração, porque a parte mais importante vem agora. Prepare-se. Agora. Deixe-me explicar por que a invisibilidade emocional é tão destrutiva. Muitas pessoas, infelizmente,
minimizam a negligência emocional. Pelo menos não me batiam. Pelo menos tinha comida na mesa. Pelo menos tinha um teto sobre a cabeça. Essas frases, aparentemente inofensivas, são verdadeiras armadilhas. Porque comparam abuso com negligência de forma errada, como se fossem a mesma coisa. São dois tipos diferentes de ferida, duas formas distintas de causar dor. O abuso ativo, a agressão física ou verbal, deixa cicatrizes que você pode ver, que você pode nomear, que os outros podem reconhecer. A negligência, por outro lado, deixa um vazio, um buraco negro na alma. É como tentar mostrar a alguém um buraco, a ausência de algo. O buraco é definido justamente pelo que não está lá, pelo que foi retirado. Como você prova que algo não existiu? Como provar um sentimento que não foi nutrido? Como você explica que foi destruído pela ausência, pela falta de amor e atenção? Carl Jung, o renomado psiquiatra e psicoterapeuta suíço, entendia isso profundamente. Ele escreveu que a psique humana, a nossa alma, precisa de certos nutrientes essenciais para se desenvolver de forma saudável. Atenção, validação, reflexo emocional, reconhecimento. São como o alimento da alma. Sem eles, a psique não cresce corretamente, definha. É como uma planta sem luz, privada dos raios solares. Ela pode sobreviver, de alguma forma. Pode até parecer normal à distância, para quem não olha de perto. Mas está fraca, distorcida, buscando desesperadamente algo que nunca recebeu, que lhe foi negado. A criança sombra, o menino fantasma. É essa planta. Ela cresceu, sobreviveu, talvez até tenha alcançado sucesso externo, profissional, financeiro, mas por dentro, bem lá no fundo, falta algo fundamental, algo crucial. E esse algo é a certeza, a convicção inabalável de que ela merece existir, de que ela é digna de amor e felicidade. Você pode ter tudo no mundo exterior, fama, fortuna, poder. Mas se não tem isso, se não sente essa certeza interior, nada parece suficiente, nada preenche o vazio, porque você está tentando preencher um buraco, uma cratera, que foi cavada antes mesmo de você ter palavras para entender o que estava acontecendo. Deixe-me falar sobre como a invisibilidade emocional afeta seus relacionamentos amorosos, seus namoros, seus casamentos. Isso é crucial, porque é onde a ferida da infância mais se manifesta, onde a dor se torna mais intensa. A criança sombra, geralmente, atrai um de dois tipos de parceiros. O primeiro tipo é o narcisista, o manipulador. Isso parece irônico, não é? A pessoa que foi ignorada durante a infância acaba se envolvendo com alguém que a ignora novamente. Mas faz um sentido psicológico perfeito. Infelizmente, o narcisista oferece algo que a criança sombra nunca teve: atenção intensa, focada nela, no início do relacionamento. O narcisista faz algo chamado love bombing, uma chuva de amor. Ele faz você se sentir vista, especial, única, como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. E para alguém que nunca foi visto de verdade, que sempre se sentiu invisível, isso é como água no deserto, uma miragem. É intoxicante, viciante, impossível de resistir, pelo menos no começo. Claro, a atenção do narcisista é condicional, é manipulativa, é egoísta e eventualmente desaparece, como um castelo de areia. Mas nesse ponto, a criança sombra já está presa
enredada na teia, porque ela voltou ao território familiar, ao padrão conhecido. O ciclo de ser vista e depois ignorada, amada e depois descartada. A dança macabra que conhece desde a infância. O segundo tipo de parceiro é o emocionalmente indisponível, o tanto faz, alguém que está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, como um fantasma. Alguém que repete exatamente o padrão parental, a dinâmica familiar disfuncional. A criança sombra escolhe esse parceiro porque é confortável, é familiar, não no sentido de agradável, de prazeroso, mas no sentido de conhecido, de previsível. Ela sabe como se comportar nesse espaço, como se encaixar. Sabe como não precisar, como não pedir, como existir nas margens, à sombra. É mais fácil do que aprender algo novo, do que se arriscar. Mesmo que esse novo seja um relacionamento saudável, um amor verdadeiro. Relacionamentos saudáveis exigem visibilidade, exigem vulnerabilidade, exigem que você apareça, que mostre quem você é de verdade, que ocupe espaço, que expresse suas necessidades. E isso é aterrorizante para quem aprendeu, desde cedo, que aparecer era perigoso, que se mostrar era sinônimo de dor. Então, ela escolhe o que conhece, o que lhe é familiar, mesmo que doa, mesmo que a destrua lentamente, porque a destruição familiar, a dor conhecida, é preferível ao medo do desconhecido, ao abismo da incerteza. Agora, deixe-me revelar algo que poucos têm coragem de falar abertamente. A criança sombra frequentemente se torna um dos dois tipos de pai ou mãe. O primeiro tipo é o pai ou a mãe que tenta compensar, desesperadamente. Ele ou ela dá aos filhos toda a atenção que nunca teve, sufocando-os. Isso parece positivo, e muitas vezes é, em parte, mas pode se tornar excessivo, sufocante, invasivo. A criança desse pai ou mãe pode crescer sem espaço próprio, sem individualidade, porque o pai ou a mãe está preenchendo seu próprio vazio, suas próprias carências, através do filho, projetando suas necessidades nele. O segundo tipo é o pai ou a mãe que repete o ciclo, inconscientemente. Ele ou ela se torna o pai ou a mãe invisibilizador, perpetuando a negligência emocional. Não intencionalmente, não por maldade, mas porque é o único modelo que conhece, a única forma de parentalidade que experimentou, e porque suas próprias feridas não foram tratadas, continuam sangrando. Carl Jung foi muito claro sobre isso. O que não é tornado consciente se torna destino, uma profecia autorrealizável. Se você não olhar para sua invisibilidade, se não confrontar sua dor, vai passá-la adiante, inevitavelmente. Seus filhos receberão a mesma ausência, a mesma falta de amor e atenção que você recebeu. E o ciclo continuará, ad infinitum. Por mais doloroso que seja reconhecer isso, é a verdade, nua e crua, a ferida que não é curada, é a ferida que é transmitida, de geração em geração, como uma maldição, até que alguém tenha a coragem, a força de vontade, de parar, de romper o padrão. Esse alguém pode ser você, a pessoa que vai finalmente quebrar o ciclo, agora. Deixe-me explicar como quebrar o ciclo da invisibilidade, como se libertar. Primeiro passo, reconhecer, admitir a verdade. Você precisa admitir, para si mesmo, que foi a criança sombra, o menino fantasma. Isso não é vitimização, não é se fazer de coitado.
É honestidade radical. É olhar para a sua história com clareza, sem máscaras, e dizer: isso aconteceu comigo. Eu vivi isso. Eu sofri. Muitas pessoas resistem a isso, se negam a enxergar a verdade. Meus pais fizeram o melhor que podiam. Não era tão ruim assim. Outros tiveram pior. Essas frases são defesas, mecanismos de proteção. Elas protegem você de sentir a dor, de confrontar o sofrimento, mas também impedem você de curá-la, de se libertar do passado. Jung disse que o que resiste, persiste, que aquilo que negamos nos domina. O que você não reconhece continua operando nas sombras, sabotando sua vida. Reconhecer é o primeiro passo para tirar a ferida da sombra e trazê-la para a luz. Segundo passo, sentir. Mergulhar nas emoções. Depois de reconhecer, de admitir a verdade, você precisa sentir, verdadeiramente, a raiva que foi reprimida, a tristeza que foi negada, a solidão que foi normalizada. Essas emoções estão lá, dentro de você, esperando para serem liberadas. E elas precisam ser sentidas, experimentadas em sua totalidade, para serem liberadas, para serem transformadas. Isso não é agradável, não é confortável, não é fácil, mas é necessário, inevitável. Muitas pessoas pulam essa etapa, fogem da dor. Elas querem ir direto para o perdão, para a cura, para seguir em frente, como se fosse possível. Mas você não pode curar o que não sentiu. Você não pode perdoar o que não reconheceu. O caminho é através da dor, não ao redor, não desviando. Terceiro passo, reparentalizar. Curar a criança interior. Esse é um conceito importante na psicologia profunda. Fundamental para a cura. Reparentalizar significa dar a você mesmo aquilo que seus pais não puderam dar: a atenção, a validação, o reflexo emocional. Você se torna o pai ou a mãe que você precisava. Isso parece estranho no início. Como você pode se dar algo que nunca teve? Mas é possível. É necessário. Começa com autocompaixão, com falar consigo mesmo como falaria com uma criança ferida, como falaria com o pequeno Lucas ou a pequena Ana, com validar suas próprias emoções, com atender suas próprias necessidades, com se ver, ou se ouvir, se reconhecer. Gradualmente, a criança sombra dentro de você começa a se sentir vista, não pelos outros, por você mesmo. E isso muda tudo. Você percebe que acabou de receber algumas das ferramentas mais poderosas para entender uma ferida que talvez carregue há décadas. Uma ferida que Carl Jung, com sua sabedoria, certamente reconheceria como um complexo, algo profundo e enraizado no inconsciente. Mas a jornada não termina aqui. Este canal existe para iluminar as sombras que a sociedade prefere ignorar. Como Jung nos ensinou, mergulhar na sombra é fundamental para a individuação, para dar voz às crianças que cresceram em silêncio, às crianças que, como Ana, aprenderam a se calar para sobreviver. Se você sentiu que este vídeo falou diretamente com a sua história, o botão de Super Thanks ali embaixo não é apenas um apoio. É uma forma de dizer: essa verdade precisa continuar sendo revelada. Essa necessidade de trazer à luz a sombra, como Jung sempre defendeu. Cada contribuição permite que mais pessoas encontrem as respostas que você está encontrando agora. As respostas que Carl Jung nos legou sobre a importância da autodescoberta. Você não é só espectador. Você faz parte de algo maior. Um movimento de pessoas quebrando ciclos geracionais. Quarto passo:
Praticar visibilidade. Depois de fazer o trabalho interno, a exploração da sua psique. Como Jung recomendaria, você precisa praticar no mundo externo. Isso significa escolher ser visto, ativamente, conscientemente, repetidamente. Significa falar suas opiniões mesmo quando parecem irrelevantes, mesmo quando sua voz treme. Significa ocupar espaço em conversas. Significa pedir o que você quer. Significa deixar as pessoas te conhecerem de verdade. Cada uma dessas ações é uma pequena revolução. É você dizendo: eu existo, eu importo, eu mereço ser visto. No início vai parecer errado, vai parecer assustador. Sua programação vai gritar que você está fazendo algo perigoso. Ignore a programação. Ela foi criada por uma criança tentando sobreviver. Uma criança que, como o menino fantasma, aprendeu a se esconder. Você não é mais aquela criança. Você é um adulto que pode escolher diferente. Quinto passo: cercar-se de pessoas que te veem. A criança sombra aprendeu a aceitar migalhas de atenção. Qualquer reconhecimento parecia um banquete. Mas você merece mais que migalhas. Você merece pessoas que genuinamente te veem, que se interessam por você, que querem te conhecer, que te oferecem um reflexo verdadeiro, um espelhamento saudável. Isso pode significar reavaliar seus relacionamentos atuais. Alguns deles podem estar replicando a dinâmica familiar, perpetuando aquele padrão disfuncional. Pessoas que te mantêm invisível porque é conveniente para elas. Essas pessoas talvez não possam fazer a jornada com você. E tudo bem. Você não é obrigado a manter relacionamentos que perpetuam sua ferida, mesmo que sejam antigos, mesmo que sejam familiares. Você tem permissão para escolher ser visto. Deixe-me terminar com uma história. Conheci uma mulher de 50 anos que passou a vida inteira sendo invisível. Na família, no casamento, no trabalho. Ela era a pessoa que fazia tudo funcionar. E ninguém notava. Aos 48 anos, ela teve uma crise de saúde que a forçou a parar. E no silêncio do hospital, ela finalmente se viu. Viu a criança que aprendeu a desaparecer. A menina fantasma que se escondia para evitar conflitos. Viu as décadas de invisibilidade. Viu o custo que pagou. E decidiu que não viveria mais um dia assim. Ela começou a terapia, começou a falar, começou a aparecer. Foi difícil, desconfortável, assustador, mas foi libertador. Aos 50 anos, ela disse que estava vivendo de verdade pela primeira vez. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque ela finalmente se permitiu existir. Você não precisa esperar uma crise de saúde. Você pode começar agora. Pode olhar para os 3 sinais que discutimos e reconhecer qual se aplica a você. Pode permitir-se sentir a dor que foi negada. A dor que Carl Jung chamaria de sombra. Pode começar o processo de reparentalizar a criança sombra dentro de você. De dar a essa criança o amor e a atenção que ela sempre mereceu. Pode praticar ser visto, um pequeno ato de cada vez. A invisibilidade não precisa ser seu destino. Foi imposta a você quando criança. Mas você é um adulto agora. E adultos podem escolher. Escolha ser visto. Escolha existir. Escolha ocupar o espaço que sempre foi seu por direito. A criança sombra dentro de você está esperando que alguém finalmente a veja. Esse alguém é você. Se este vídeo tocou na sua ferida, comenta aqui embaixo. Você se reconheceu em algum desses 3 sinais? Qual deles foi mais doloroso de ouvir? Eu leio todos os comentários. E às vezes, ser visto começa aqui, neste espaço.
com pessoas que entendem porque passaram pela mesma coisa. Até o próximo vídeo.